Vamos lá, galera. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero. Manda aí, Marilene. Quanto tempo demora, assim, em média, uma terapia usando a hipnose para quem tem problema de depressão? Bom, primeiramente, a gente tem que sempre pensar que a hipnose ela só é uma ferramenta, ela não é uma abordagem, ela não é um método terapêutico, ela é uma ferramenta que o terapeuta utiliza para ajudar no processo clínico. Então, vai depender do que, primeiro, essa depressão, ela é o quê? Ela é uma depressão pós-traumática? Ela é uma depressão pós-estresse, pós-burnout? Ela é uma depressão congênita? Nasceu o cérebro na formação mediante a uma vida gestacional conturbada? Ela é uma depressão genética? Tem mais pessoas na família? Essa pessoa não tinha depressão, passou a ter depressão? Então, tudo isso é importante, porque a gente não tem como analisar a ferramenta e calcular o que vai acontecer com o elemento que está recebendo a aplicabilidade dessa ferramenta. Então, tudo depende do que a gente está tratando, de como a gente está tratando. Mas a única coisa que eu posso te afirmar é que com a hipnose, o processo ele se torna 10 vezes mais rápido. Se uma pessoa precisasse, vamos supor, de 2 anos de terapia convencional, com a hipnose, ela pode precisar de 10 meses, entendeu? Então é uma coisa muito Ótimo. rápida. O que a gente não pode colocar para a pessoa uma ideia de que ela vai curar em poucos dias, poucas sessões, apesar de ter alguns institutos de hipnose que prometem isso. Agora, eles podem até mostrar um caso de alguém que teve uma mudança radical com uma única sessão. Porém, a gente tem que pensar que, por exemplo, uma depressão pós-luto, exemplo, a pessoa não tinha depressão. Ela tinha momentos de tristeza como qualquer um. Aí ela vivenciou um luto. Após esse luto, ela entrou num estado depressivo severo, grave, até com ideação suicida. Aí você faz uma única sessão. Aí nessa única sessão, a pessoa tem algum insight que abre uma percepção que ela tem que aceitar aquilo do luto, por exemplo. Aí pode ser que com uma única sessão a pessoa saia do luto, saia da depressão do luto. Mas nós não estamos curando uma depressão, nós estamos crônica. Nós estamos auxiliando um paciente com depressão pós-luto a se livrar minimizar o luto e tirar de uma crise depressiva. Aí pode ser que aconteça uma única sessão. Caso contrário, Entendi. o processo de terapia tem a sua velocidade diferente, de acordo com o método, de acordo com a abordagem, sim. Mas a hipnose não faz milagre. Ela é uma ferramenta que auxilia a potencializar os métodos terapêuticos que já existem. Está bem respondido? Muito bem respondido. Ok. Vamos supor que a gente tenha um caso que a pessoa não sabe o motivo, por que ela está mal, por que ela é depressiva. Esse motivo está lá no passado dela, no subconsciente dela. A Inconsciente. hipnose, a gente consegue fazer Usa no sempre o inconsciente, termo desculpa. inconsciente. É Subconsciente inconsciente. foi utilizado por alguns Pelo Joseph Murphy, escritores né? aí que já foi abolido É. esse termo. Tá? Vai lá. Então, o inconsciente, aí você pode fazer uma regressão para esse fim, na hipnose, mas
não é certeza que essa lembrança que a pessoa vai ter é verdadeira, certo? Sim. Como que funciona isso? Veja bem, através de um estudo científico que, no primeiro momento, foi utilizado para neuromarketing, né? A psicologia ligada ao consumo. Eles detectaram um gatilho mental que chama-se curiosidade, dúvida. Então, quando o ser humano ele tem uma curiosidade, uma dúvida, é como se o hipocampo não consolidasse essa memória, tá? Então, vamos supor, você acabou de aprender alguma coisa agora. Faz de conta que você aprendeu fazer um tipo de ponto de tricô. Uhum. No primeiro momento, o tricô não está automático ainda. Você está ali pensando, olha, agulha para cima, para baixo, vira, puxa, a pressão certinha, e assim vai decorrendo aquele ponto do tricô. Passado alguns dias que você está treinando o tricô, aquilo vai virar uma memória permanente. Por quê? Porque vai gerar uma rede neuronal. Essa rede neuronal ela vai ser colocada em alguma região do seu cérebro que tiver disponível e que tiver mais relação com o tipo de atividade que você está fazendo. Então, vamos supor que o que você mais utiliza para fazer esse aprendizado seja a coordenação fina, no caso do tricô. Então, Uhum. provavelmente, isso vai ficar próximo ao somato sensorial. Provavelmente, a gente não sabe, mas provavelmente vai ficar ali uma rede neuronal, né? Forma uma circuitaria neural, neurônios se interligam, formam um programa, como se fosse um programa de computador, e através do hipocampo, que se comprova atualmente com pesquisas atuais, que essa consolidação, isso de memória de aprendizado para memória permanente ocorre durante o sono, o teu hipocampo vai colocar e vai guardar aquilo e vai estocar, vai armazenar aquela memória nos seus arquivos. Ok, então quando você for fazer o tricô, você não vai precisar ficar pensando. Isso vai se tornar uma coisa automática, da mesma forma quando você anda, assim por diante. Então, pronto, ele fechou, aprendeu, memorizou. Agora, se alguém começa a te ensinar tricô e no meio do aprendizado essa pessoa sai, vai embora, fica uma lacuna aberta. Você aprendeu metade do caminho e não sabe finalizar. Aquilo vai te incomodar, vai te gerar uma memória incômoda. Por quê? Vai ocupar um espaço de hipocampo, porque enquanto não fechar o aprendizado, quando não fechar a história, o hipocampo não consegue guardar. Então aquilo fica ocupando locais do seu dia a dia. Uma memória que era para ser de aprendizado, que fica martelando. Agora, se, por exemplo, passar alguns meses e você realmente não aprender, aí o teu cérebro vai criar uma ficção, uma história de como finaliza aquele aprendizado para poder fechar o arquivo e acabar de montar a circuitaria e armazenar. Uhum. Então, essa fechada de arquivo, essa conclusão, esse arremate, ele pode ser verdadeiro ou não. E quando você puxar na memória, por exemplo, se você estiver em estado de hipnose, e o hipnotista der a sugestão de que você está fazendo tricô, você vai fazer da forma que fechou a memória, se verdadeiro ou não. E aquilo para você é realidade. Então, quando você faz uma regressão, não importa o que realmente aconteceu. Antigamente, se imaginava que todo o conteúdo de uma regressão era fiel, mas até usava-se isso como maneira de
fazer um trabalho dentro de um processo, nos Estados Unidos usava muito, para que, por exemplo, a pessoa acha que ela foi violentada, deu um bloqueio, ou ela tem um flash e não consegue lembrar. Aí o juiz autorizava um psicólogo, um hipnotista, a fazer uma regressão para a pessoa lembrar. E aquilo que, entre aspas, ela lembrava, virava depoimento, né, de Verdadeiro, né? testemunha. Aí teve um processo no qual um cara foi condenado, que ele violentou uma pessoa, a filha no caso, e depois veio uma prova, mais para frente veio uma prova cabal, que não era ele. Eu não lembro direito como foi a história, mas que não era ele. E conseguiu provar. Aí, a partir desse momento, não passou nunca mais a ser usado. Aí depois, mais para frente, através dos estudos de neuromarketing, descobriram-se que o cérebro cria lacunas quando não tem a resposta para poder fechar. Então, quando você faz uma regressão, você pode ter elementos de verdade e elementos elaborados. Evocação de uma memória dos 5 sentidos, ou também você pode ter uma elaboração do cérebro e também até uma sugestão que, sem querer, o hipnotista acaba dando. Porque se o hipnotista, na condução da regressão, ele pode conduzir de forma ruim e acabar sugestionando. Porque tudo que o hipnotista fala para o hipnotizado durante a hipnose se torna verdade se o hipnotizado quiser. Entendeu? Então, agora, na terapia, quando a gente usa a regressão, de retorno à causa, eu particularmente não gosto de usar em todos os casos, é muito raro. Mas quando a gente faz, a nossa preocupação não é a história em si, até explica isso para o paciente. A importância é a emoção que se resgata. Tá? Eu não sei se você lembra daquela menina que a gente trabalhou, que ela tinha suspeita do tio ter feito algo de ruim para ela, e no fim a gente resgatou a memória, veio uma outra situação. Sim. Mas só que a emoção que ela reviveu, no caso da Marcela lá, a emoção que ela reviveu fez a gente concluir o que era, pela emoção, não pela história. Então, o importante é resgatar a emoção. Isso se aproxima muito da realidade, a emoção da realidade. Vivida. Entendi. Então não se usa muito isso. Eu particularmente uso pouco. Eu uso quando a pessoa quer, ela quer muito, e o que ela quer é importante. Quando alguém tem uma fé de que o problema dela está relacionado a vidas passadas, apesar de eu não acreditar nisso, eu respeito a crença da pessoa, me coloco zerado na opinião de não me manifestar da crença, respeito a crença e faço. Por quê? Porque ali vai vir uma explicação. Não que seja da vida passada, mas uma explicação que é elementos daquela psique. Então é importante fazer. Matar a vontade da pessoa é importante. Mas é claro que a gente vai ponderar vários fatores. Primeiro, se a pessoa não tem alguma patologia do espectro paranoide, do espectro psicótico, que isso possa induzir a uma crise delirante. Então, tem que analisar bem. Não é chegar fazendo. Não se faz uma sessão de terapia antes de conhecer muito bem aquele paciente que você tem no set terapêutico. Não pode chegar o primeiro dia e fazer uma terapia. Isso é muito arriscado. Sim. Ah, tá. Então dá para fazer até em vidas passadas, se a pessoa quiser. Se a pessoa quiser, e se a gente vê que há uma indicação, que ela está preparada para a resposta, são N fatores. Nunca, nada em psicologia, nada, psicanálise, em psicologia, nada se pode ter padrão e se pode colocar como regra. Tudo tem que ser ponderado. Tem que analisar caso a caso, né? Caso a caso.
caso a caso. E usar muito bom senso. Trabalhar no bom senso e confiar na nossa intuição. Aí, qualquer pessoa, ela pode ser hipnotizada? Mesmo as mais difíceis de entrar em transe? Quando a gente fala de hipnose clínica, não interessa nível de profundidade do que supostamente se chama de transe. Por que supostamente? Porque é muito difícil você mensurar o transe. Você só consegue visualizar efeitos, sintomas. Só um minutinho aqui, peraí. Então, retomando, você só consegue ter certeza que a pessoa está em transe mesmo, assim, o que se chama transe, que tem muita controvérsia na ciência. Mas vamos lá, vamos colocar um estado de transe. Estado de transe, você só tem certeza, você fala assim, nossa, esse estado ele está bem profundo, quando a pessoa alcança um estado, como a gente viu, não lembro qual foi a menina do teu estágio que ela, você lembra, né, que a gente colocou o braço, A Mônica. a Mônica, Nossa, eu senti o teve, braço dela diferente mesmo, sabe? sim, É diferente de eu pegar um braço que a pessoa tá normal e falar, fica firme. isso, aquilo já é tão profundo o transe dela, que ela está em estado de catalepsia. Se Isso, eu senti a você deixar diferença. ela ali, ela vai ficar um ano em catalepsia, de tão profundo que está o transe. Mas não quer dizer que aquele estado de transe tenha alguma vantagem na questão terapêutica. Entendi. Só tem vantagem na questão terapêutica quando a gente fala de anestesia. Por exemplo, no caso dela, como ela tem uma facilidade para alcançar o transe profundo, ela, por exemplo, poderia extrair um dente sem anestesia e sem sentir nenhuma dor. Entendi. Ou Entendeu? se ela tivesse um problema de dor. Sim. Tá. Dá para deixar ela num estado anestésico total e absoluto, até fazer uma cirurgia. Até Tá? fazer uma cirurgia? Já. Depois eu vou mostrar para você alguns vídeos. Já tem uma paciente de um médico que é daqui de Campinas, que ele fez anestesia com ela, que ela tinha hipertensão muito grave, era uma cirurgia que precisava fazer, e era muito arriscado anestesiar ela. Então eles fizeram pré-anestésico, colocaram uma estimulação, acupuntura, ao mesmo tempo não é da medicina chinesa, é uma acupuntura mais científica, que é a eletroestimulação por agulha, também causa uma analgesia muito forte, que ela manda uma energia elétrica que bloqueia a sensação de dor, mas a hipnose, ela foi treinada para alcançar, porque se uma pessoa se engajar e treinar mesmo, ficar ali vários dias treinando, ela consegue alcançar níveis surpreendentes de aprofundamento. Só que tem Mesmo sendo algumas... uma pessoa difícil no início. Sim, exatamente. Ainda mais se ela quer mesmo, sabe? Tipo, olha, você precisa operar, então ela vai ter uma motivação muito forte para se engajar no treinamento. E passou no Globo Repórter, foi registrado, já não é só que no Brasil tiveram algumas cirurgias sem Isso é ótimo. anestésico, já teve várias. A hipnose ela surgiu antes do que o anestésico. Se utilizava a hipnose para fazer cirurgia. A ciência comprova, sem nenhuma contestação, com todos vários estudos randomizados, é comprovado cientificamente, incontestável, a comprovação de que existe analgesia por hipnose e também o controle da ansiedade. Isso é provado. Nas outras aplicações, ainda a ciência não comprova. Tá? Então, mas o estado hipnótico que até um tempo atrás se dizia que não existe, existe. Existe analgesia e é provado. Entendeu? Certo.
e entre Quanto outras tempo coisas. demora o efeito da hipnose? Tá? Você atendeu uma paciente agora para ansiedade, por exemplo. Aí você fez Vai o depender processo de para ela se vários acalmar. fatores, já de vários Ah, fatores. Vai depender do histórico pós-hipnótico, vai depender se ela vai para um ambiente estressor e ela vai perder logo aquele benefício que ela ganhou durante o tratamento, mas o importante da hipnose para ansiedade, além de você, eu costumo dizer que a hipnose é que nem um alicate, uma ferramenta versátil. O alicate você pode puxar, você pode apertar, você pode cortar. O alicate, ele pode ser martelo, ele pode ser ferramenta de corte, ele pode ser ferramenta de pressão, de torção, de pinça. Então, a hipnose ela é como se fosse um alicate. É uma ferramenta muito versátil. Então, por exemplo, você pode usar, no caso da ansiedade, para diminuir o estado ansioso imediato, que isso é comprovado cientificamente, você já visualizou o quanto a pessoa fica relaxada e sai sim. daquele surto de estado de ansiedade generalizada, que pode durar horas, dias ou meses, tá? Você pode utilizar a hipnose para poder fazer uma investigação, tá? Para poder aprofundar a concentração da pessoa, para que ela tenha insights dos seus processos automatizados, inconscientes, de chegar a um resultado terapêutico. Como você pode fazer a hipnose também para um treinamento de estado de ansiedade, por exemplo. Você treina o cérebro da pessoa a partir do estado hipnótico para aquele cérebro trabalhar numa velocidade mais lenta de pensamento. Então é muito versátil, muita aplicação. Então, cada sessão você vai treinando o cérebro para ele se acostumando até que seja algo Então, vamos natural. supor que a gente pegue um paciente hoje com ansiedade. Tá. A gente não sabe, vamos supor que seja um estresse pós-traumático ou um caso de burnout. Burnout, tudo bem, a gente sabe, a pessoa está em burnout, ela veio por um estresse muito forte no trabalho, alguma coisa assim, pronto, adoeceu. Então aí você já aplica a hipnose para uma ferramenta paliativa, para tirar do estado de crise de ansiedade generalizada. Pronto. Aí depois que você utilizou a ferramenta para diminuir o estado de ansiedade, você aplica um treinamento para aquela pessoa fazer uma auto-hipnose, ela controlar a ansiedade dela. Aí depois você pode usar a hipnose também para uma ferramenta de trabalhar com ela antes do burnout, para descobrir, através das abordagens cognitivas comportamentais, para descobrir quais são os gatilhos que ela tem mais dificuldade de lidar. O que gatilha? Ah, uma briga no trabalho. Então, aí a gente vai descobrindo e, através da hipnose, para facilitar essa descoberta, se treina, se cria estratégias para não alcançar, não deixar aquele gatilho acontecer. E também você pode usar a hipnose para fazer uma busca, uma investigação, que a gente chama de hipnoanálise, que é colocar a pessoa num estado de transe e buscar dentro da mente dela elementos inconscientes que geraram aquele transtorno. Então, ela pode ser usada para a psicanálise, ela pode ser usada, que ela é mais aplicada na terapia comportamental cognitiva. A única coisa que eu acho que a pessoa aprende sem estudar nada da psicologia, só aprendendo a hipnose em si, ela só vai conseguir trabalhar, vai ser um terapeuta, só vai conseguir trabalhar analgesia, por exemplo, um dentista. Acalmar a pessoa, fazer um pré-anestésico. O dentista não precisa estudar psicologia para isso. Tá? Para fazer uma tatuagem, um tatuador ele não precisa estudar psicologia para deixar a pessoa calma ou até anestesiada
para fazer isso. Para ensinar, o terapeuta ensinar a pessoa estratégias de auto-hipnose para controlar uma dor crônica. Agora, se for um fator emocional, só com a hipnose nada Não acontece. resolve. Tem que entender, Porque né? só conhecendo a hipnose, você sabe colocar a pessoa no estado de transe e dar uma sugestão direta, que vai durar pouco tempo. Isso não é Entendi. terapia, isso é só um paliativo. As âncoras também que coloca na hipnose, elas também têm duração? Assim, Depende. Se você colocar um... Bom, vamos colocar assim. Vamos supor que a gente coloque uma... vamos colocar, vai. Vamos colocar uma âncora. Beleza. uma âncora Aí, para o estresse, para sim, quem é estressado. você coloca a pessoa num estado de relaxamento profundo através da hipnose. Aí você dá a seguinte sugestão: toda vez que você apertar, tocar ou fizer tal ritual, você volta imediatamente para esse estado. Aí você faz uma ligação entre apertar aquilo ou fazer aquele ritual e o cérebro lembrar do estado de relaxamento, cria uma programação que ele entra, não daquele estado, mas ele vai se acalmar bem melhor. Isso pode acontecer. Quanto tempo dura? Depende de quanto a pessoa treina. Se ela fizer aquele treinamento muitas e muitas vezes, aquilo acaba virando. Tem pessoas que treinam a ponto dela fazer um signo, um sinal e aprofundar ali o resto da vida. Desde que eu tinha algumas âncoras instaladas de dor. Só que passou uns anos e eu não pratiquei, eu perdi. Você Entendeu? tem que Então usar. Tem que usar é isso. uma prática. Tudo Ah, no entendi. cérebro tem que ser praticado. Quando você deixa de estudar o inglês, você perde muito do inglês. Se Uhum. você mantém um estudo contínuo de inglês, seu inglês se torna fluente. Agora, se você se afasta daquele idioma, você vai até a própria língua, que é a aprendizagem mais profunda do cérebro, a nossa língua mater. Se você ficar anos e anos sem falar, você vai esquecer um monte de palavras. Ah, com certeza. Eu sofro Então, isso às você vezes. tem que estar praticando. É uma Já que prática você constante. falou em línguas, a hipnose ajuda também a concentração, quem tem dificuldade em aprender uma língua. Olha, tudo vai melhorar pelo fato da pessoa controlar a ansiedade dela. No momento que uma pessoa ansiosa está no estado ansioso, ela vai ter dificuldade de aprender. Então, se ela conseguir com a hipnose manter, vamos supor que a pessoa tenha algum tipo de ansiedade de ficar parado, ou por um TDAH, ou por ser hiperativo, ou até, sei lá, por qualquer motivo que seja. Se ela se colocar emocionalmente sem ansiedade e assistir uma aula ou estudar uma matéria, com certeza ela vai ter um aprendizado muito maior. José Silva, que foi um dos caras que estudou muito hipnose, que ele chamava de entrar no estado alfa. Ele tinha uma teoria de que no estado alfa, que nada mais é do que um estado hipnótico, a mente aumenta suas capacidades por estar mais conectado com os processos inconscientes. Ele queria transformar os filhos dele em superdotados. Então ele Uhum. fez um trabalho em cima disso por muito tempo, se criou muita ficção em cima disso, porém isso não foi comprovado diretamente. Que não existe uma comprovação, nem por demonstração, nem por estudo clínico, nem por estudo científico, que estar em estado alfa, você se conecta com mais coisas e ganha mais poderes. Eu acho que tem muito da sugestão da pessoa acreditar que isso acontece, do controle da ansiedade, mas dizer categoricamente que isso é verdade, eu não posso dizer porque não é comprovado. Uhum. Mas muita gente acredita nisso. Ela pode controlar alguma coisa que atrapalhe a pessoa a estudar. Sim. E não, se a pessoa não é ansiosa, ela simplesmente tem realmente dificuldade de aprender,
E isso não é comprovado, então não tem Não, como. por exemplo, vamos supor, quando você fazia a prova na escola, como é que você ficava antes da prova? Você ficava normal ou ficava ansiosa? Depende da matéria, sim. Eu Vamos só. supor que fosse uma prova de recuperação que você podia bombar. Sim, ia ficar nervosa, com Então, certeza. agora, se alguém É. te fizer uma hipnose para você controlar a sua ansiedade, você vai muito melhor nessa prova. Sim, você Porque consegue você até não vai dar lembrar a aquele matéria, né? branco por conta da ansiedade. Aham, Então, sim. isso vai ser um fator maravilhoso. Por exemplo, inglês é uma coisa que eu tenho dificuldade de aprender. Já fiz curso, Mas mas não é uma assim, coisa eu que não entra na minha gosto cabeça. de endeusar uma ferramenta Uhum, terapêutica, sei lá eu. É preferível a gente falar assim, é muito bom, é maravilhoso, mas não é tudo, porque tem outros métodos que sim. controlam a ansiedade, que são Uhum, muito próximos da hipnose, que a gente chama de hipnose, respiração yoga. Também tudo leva para um estado de percepção alterada de consciência, mas uns chamam de respiração, paranayama, alguma coisa assim, pranayama, não lembro o nome agora. Mas tem vários métodos. A pessoa pode fazer uma oração, isso acalmar ela. O importante é ela sair do estado ansioso. A gente tem base na hipnose, gosta da hipnose, sabe trabalhar com a hipnose e ver resultado com isso, para nós é a melhor forma. A uhum. gente não pode, tipo, ser aqueles bitolados que falam, hipnose cura tudo, com a hipnose acabou os problemas. Porque às vezes você tem uma pessoa que acaba não dando muito certo nas primeiras vezes que ela vai tentar, acontece alguma coisa ali que não rola uma conexão entre o terapeuta e o cliente, e o paciente, então é complicado. Tudo vai depender do quê? Diferente de uma oficina mecânica, no qual o cliente não fala qual ferramenta o mecânico vai usar para consertar o carro, na Uhum. psicologia clínica, o cliente ele acaba escolhendo a ferramenta que ele quer. Porque ele pode falar, não, isso eu não quero fazer. E você vai obrigar ele a fazer? Não pode. Não. Então, além de... O complicador da psicologia é esse, que além do profissional ele ser obrigado a conhecer várias ferramentas, ele tem que compatibilizar a ferramenta com a vontade, a crença do cliente, senão não vai virar. Porque depende do cliente, né? A vontade Exatamente. dele. Entendi. No caso de uma pessoa que a gente usa bastante o questionário, né? De esquemas. Uhum. Até para saber que ali mostra muito bem como que é a pessoa. No caso de uma pessoa que dá aquela. Ai, como que é? Que ela deixa de. Ela não, deixa de pensar nela, eu esqueci o nome, para fazer pelo outro. Ah, tá. Aquele esquema, eu esqueci o nome dele. Eu também esqueci o nome desse esquema agora. Mas tudo bem. Sabe o que que é, né? Sei, lembrei, Eu mas vou eu não achar lembro o ele. nome do esquema. Então, como que a gente faz para, numa hipnose, para deixar a pessoa mais forte com isso? Vamos supor, ela queira, ela se entrega, ela consegue entrar num estado hipnótico legal. Como que a gente pode sugestionar isso para ela? Tá. Bom, então, dê uma olhada aqui no esquema, é o esquema do Jeff Young, auto-sacrifício. Aquela pessoa que ela se coloca sempre depois das outras pessoas. Nunca o que ela quer é prioridade para ela. Sempre o que o outro quer. Uma pessoa que tem uma dependência psicológica grande de outras pessoas e acabam tendo uma autoestima reduzida e acaba também tendo valores inflexíveis, como deu aí no questionário que você colocou, é bem comum. Bom, nesse caso, qual que é a linha de terapia? Primeiramente, a psicoeducação, né? Então, fazer o teste com a pessoa, mostrar para ela o que é esse esquema, como ele, se, como ele é gerado no 0 aos 7 anos,
explicar os mecanismos de defesa que o cérebro dela, a mente dela acaba acionando, e principalmente o autossacrifício, padrões inflexíveis é um mecanismo de defesa muito forte, que é a pessoa sempre querer algo, querer ser demais para poder agradar demais aquela pessoa, por ela ser dependente da personalidade de alguém que está do lado dela, e para ela não poder falhar nem perder aquela pessoa, que ela morre de medo, ela passa a querer ser a melhor. Então, os padrões dela, para ela mesma, se elevam muito. Então, é psicoeducação, e aí mostrando, fazer a fase eu não vou falar todo o processo terapêutico, mas fazendo a psicoeducação, utilizando métodos da terapia comportamental cognitiva. Aí a gente vai também utilizar da investigação psicanalítica para demonstrar para a pessoa o que acontece com ela e mostrar racionalmente para que ela possa elaborar esses fatores. Depois, a gente vai utilizar a hipnose como reprocessamento, tá? Como reprocessar esses fatores? Então, a gente vai colocar a pessoa em estado hipnótico, vai demonstrar, através da hipnose, aquela sensação, da sugestão, da mudança, e aí vai potencializando o processo de reprocessamento neuroemocional, aliado ao Brain Spot, que também é muito eficiente nessa modalidade. Mas assim, de antemão, eu sei que vai utilizar a hipnose em vários momentos, em várias sessões. Até mesmo quando você vai trabalhar com uma sessão, uma anamnese, que ela vai contar a história dela. E aí, ao contar a história, ela está evocando eventos, e esses eventos levam ela para um estado emocional ansioso por estar evocando essa memória. Antes dela ir embora, a gente faz uma pequena hipnose para que ela volte ao seu estado emocional melhor do que o que ela chegou na clínica. Porque se a pessoa vai embora emocionalmente abalada de uma sessão, ela vai ter um mecanismo de defesa de não querer mais continuar o tratamento. Porque ninguém quer ir num lugar para sofrer. Ela tem que ter a lembrança de um bom evento, não de um evento no qual ela só sofreu. Então, vários momentos, até desde a primeira sessão, pode-se utilizar a hipnose para manter a ansiedade dela reduzida. Esses esquemas, assim, nesse caso dessa paciente, ela só atrai, assim, para os relacionamentos dela, pessoas que ela tem que cuidar. Pessoas que estão abaixo do nível dela, que ela tem que cuidar, que ela tem que guiar. Para a gente não sair muito do foco do assunto hipnose, tá? Então vamos falar o que a psicanálise fala sobre isso. Bom, primeiro eu vou dar um parecer neurocientífico, tá? Parecer neurocientífico, todas as pessoas que você conhece, que você confia e que você gosta, têm um padrão de comportamento básico, certo? Então, vamos supor que escolhe alguém da tua vida passada que você gostava, confiava, te fazia muito bem. De amigo, assim? Qualquer coisa. Sim, já escolhi. O que ele era seu? Amigo? Amiga. Amigo. Tá. Amanhã depois, o dia que você conheceu uma pessoa e que o seu cérebro está te defendendo, né? Ele quer te proteger. Que ela tiver comportamentos parecidos com a sua amiga, você vai receber uma informação inconsciente de que, olha, está dentro do banco de dados da Marilene, dos padrões de alguém que não fez mal para a Marilene, que fez bem. Tá? Então, a própria neurociência fala que a gente forma processos analíticos de memória permanente. Tá?
Vamos lá, tem essa possibilidade. Já a psicanálise fala que a pessoa acaba buscando muitas vezes padrões que sejam compatíveis com a sua dificuldade emocional. Então, por exemplo, se ela tem dificuldade de ser autossuficiente, dela ter uma personalidade que ela consiga trilhar o caminho dela solitário, não, ela tem uma personalidade fraca, que ela depende de alguém para se apoiar, automaticamente ela vai buscar pessoas que são dominadoras. E que pessoas que são dominadoras são compatíveis com as pessoas que querem ser dominadas. Porém, a pessoa dominadora abre um precedente dela ser manipuladora. Se ela é manipuladora, abre um precedente dela ter um transtorno de personalidade. Pode ser narcisista, alguma coisa assim. Então, automaticamente, ela abre possibilidades estatísticas de ter do lado dela pessoas que vão explorar ela. Uhum. Tá? Por quê? Porque se eu sou dependente emocionalmente, eu não posso pegar uma outra pessoa que me dê liberdade. Eu tenho que pegar uma pessoa que me controle. Porque eu não sei viver sozinho, eu preciso de alguém. Então, Entendi. na terapia, a gente deixar a pessoa autossuficiente para que ela possa trilhar a vida dela por ela mesma. Não que ela dependa de alguém para poder viver, emocionalmente falando. E aí, com a hipnose, você vai dando sugestões para a pessoa se sentir mais capaz, é isso? Talvez, não sei. Isso aí vai só na hora, vai dar para Na hora, saber. né? De Da acordo com pessoa. cada um, cada Tá. história, não dá. É uma coisa imprevisível. Dando exemplo do mecânico novamente. O mecânico nunca sabe quais são as ferramentas que ele vai usar para consertar um carro. Ele tem que pegar o defeito na mão e ver qual é que é. E a gente uma pessoa que vai procurar consertar algumas falhas, ajudar a pessoa a perceber e melhorar alguns defeitos, algumas falhas. Entendeu? Entendi. E André, por exemplo, você está induzindo uma pessoa, fazendo a hipnose dela. Aí você usou todas as técnicas do início para ela ir relaxando. E como que você vai tendo certeza se é aquela pessoa mais resistente, se ela está fingindo para você que ela está em transe ou em estado hipnótico ou não? Bom, a questão Tem da alguma coisa que você obediência possa fazer? instantânea. Quando você pega, vai atrás da pessoa e manda largar o peso da cabeça dela, a pessoa que não está se entregando, ela não larga o peso da cabeça. Ela fica resistente. Quando você põe a mão na cabeça e pede para soltar? Para jogar o peso para trás, por exemplo, ela nunca larga, ela fica segurando o pescoço. Ela não está se entregando Ah, no entendi. processo. Isso é um exemplo. Quando você fala assim, toda vez que eu pedir para você fechar os olhos, toda vez que eu falar a palavra X, você vai fechar os olhos e vai fazer tal coisa. Aí, quando você fala a palavra X e a pessoa é muito rápida para acontecer, já está no estado de conexão bem Uhum. forte, já está no estado que já dá para começar a dar sugestões hipnóticas. Então, tem a obediência e a entrega. Outro também, você pede para levantar o braço, a pessoa que não está entregue, ela está com tensão, a pessoa que está entregue está muito relaxada, você consegue perceber que ela não está segurando nada, entendeu? Uhum. Aí parece que está dormindo quando está hipnotizado. Você levanta o braço, está completamente mole, até mais largado que dormindo. Então, esses Uhum. fatores, esses testes que a gente vai fazendo, para saber. Tem alguns elementos também. Os olhos começam a balançar para lá e para cá, como se estivesse sonhando. A pessoa fica mais gelada, a musculatura do rosto desliga toda, fica bem mole, perde atividade da musculatura facial, a frequência respiratória altera. Tem vários fatores. Tá. Isso Tem aí que é a prestar bem prática do dia a atenção. dia, vai deixando o Uhum. hipnotista cada vez melhor nesse sentido. Mas tem que E, praticar. e hipnose para criança, que eu ainda não
atendi nenhuma criança. A hipnose para criança ela é muito específica, né? Ela é bem diferente do que se faz para adulto. Eu não trabalho com hipnose infantil, não sei trabalhar, já fiz algumas induções, a pedido de alguns alunos, tal, mas eu acho que quem pode, quanto à indução hipnótica, não muda muita coisa. A única coisa é que você traz informações mais direcionadas ao cotidiano da criança. Então, vou hipnotizar um menino que joga videogame, eu vou criar uma história de um jogo que ele joga para interagir mais dentro da realidade. Criança, quanto mais nova, tem uma fase que é muito fácil, quando ela tem abaixo de 6 anos, de 6 para baixo, e depois quando passa dos 13 anos. Agora tem uma zona que ela é muito resistente, que é dos 8 até os 12 anos, 11, depende da criança. Ela é muito crítica nessa fase. Ela é chatinha. O adolescente já gosta de hipnose, ele já, hoje em dia tem muita informação na internet, o Pyong Lee, que é um cara que fez muito sucesso aí com os pré e adolescentes, então tem essa curiosidade. O adolescente ele é muito curioso, ele gosta de experimentar coisas novas. Então ele vem com coragem para fazer, né? Se entrega. Então a pior fase que tem é na segunda infância até antes da pré-adolescência. É a fase mais chata que tem. Criança pequena é muito fácil e adolescente é muito fácil, principalmente os que jogam videogame. E aí cada um vai ter que adaptar a hipnose dentro da realidade da terapia infantil. Mas Bom, então, André, eu vi num livro que você me mandou sobre estado de Isdale. Eu não entendi direito. Você pode explicar direito como que é isso? Como que faz para voltar? tá, o estado de Isdale, ele foi descoberto por esse, não lembro se é cientista ou médico, né? Tem um sobrenome Isdale. É o que se chama de coma hipnótico, mas não é um coma, obviamente. É um estado muito aprofundado, muito aprofundado. E pelo que se tem como suspeita científica, é que a pessoa se coloca, não é provado isso ainda, mas ela se coloca numa memória uterina. E aquela paz da vida uterina é muito, muito, muito boa. Muito, muito, muito boa. Então a pessoa entra num estado de aprofundamento tão grande que ela não sente dor nenhuma, que é o estado que se leva a pessoa para fazer a cirurgia, né? Você pode cortar ela, não vai sentir. Você pode falar com ela, ela tá ligada ao que você está falando, mas começa a ficar longe. Ela não tem aquele vínculo tão conectado, ela começa a se afastar da interatividade com o hipnotista. E ela não quer, você fala assim, então, a partir de agora, você vai subir uma escada, você vai abrir os olhos, vai se sentir bem. Ela não quer isso, ela não quer sair daquela sensação maravilhosa que ela estava. Isso aconteceu algumas vezes com Dave Elman, que ele era hipnotista de palco, antes de ser terapeuta, é um dos pais da hipnose clínica. E o Dave Elman, ele foi fazer um show num teatro e um cara acabou entrando nesse estado. Por ser muito suscetível, deu uma ligação neuronal nele, ele se colocou nessa provável conexão com a memória intrauterina e o show, ele dava a indução para ele voltar, né, na apresentação, o cara não voltava de jeito nenhum. Aí todo mundo apavorado, volta, volta, batia na pessoa, a pessoa fica mole. É muito raro isso acontecer num show, né? Só se o terapeuta quiser. Bom, aí o Dave Elman começou a fazer assim, um dia ele mandou ir buscar uma comida, já tinha passado algumas horas,
Provavelmente o cara já estava com fome, buscou uma comida e colocou lá um cheiro apetitoso na comida, o cara começou a querer comer ainda sob estado hipnótico. Aí percebeu que, puxa, tem que fazer alguma troca, alguma, entre aspas, chantagem, para ele querer sair desse estado. Ele vai querer ficar lá, porque quem não quer ter uma paz, uma tranquilidade da vida uterina? Todo mundo acha que gostaria de ficar e não sair mais. Aí ele começou a fazer a seguinte chantagem, que é o que a gente usa. Já aconteceu comigo duas vezes, sem intenção, e acabou acontecendo, com pessoas muito suscetíveis. Aí a gente fala assim: fulano, tá muito gostoso estar nesse estado. E eu consigo te ajudar a alcançar esse estado quantas vezes você quiser, mas com uma condição: você vai voltar agora. Se você não voltar, uma hora você vai ter que sair para comer, para ir ao banheiro. Uma hora você vai ter que sair, que suas costas vai doer. Uma hora você vai ser obrigado a sair, você sabe. Mas se você não voltar agora, eu nunca mais te ponho. Uhum. Aí a pessoa volta. Ela não vai querer Entendeu? não Batido passar chato por isso desse de novo, né? cachorro. Uhum. Aí ela volta, entendeu? Ela Uhum. volta que Eu volta. tenho... Interessante. Eu tenho uma última pergunta. Pode falar. Qual que é o mais certo ao finalizar uma sessão de hipnose? Você pedir para ir voltando aos poucos, movimentando os músculos, Sim. ou você fazer um barulho para a pessoa voltar rápido? Devagar, sempre devagar, voltando aos poucos, para que ela tenha uma retomada de percepção do aqui e agora, sem ser brusco. Por quê? Porque quando ela está sob estado de transe hipnótico, ela está com a respiração mais lenta, a musculatura muito relaxada. Aí, quando ela tem que retomar isso tudo muito rápido, é desconfortável. Apesar da hipnose não ser um sono, é igual quando você acorda assustado com alguma coisa, não é bom. Só por uma questão de comparação. O gostoso é acordando, espreguiçando, movimentando. Já foi obrigado a acordar com uma criança chorando e sair correndo? Já É aconteceu isso com horrível. você? Sim. Então, ninguém quer isso, né? Tá. É a Aí mesma coisa. apareceu mais uma pergunta. Pode falar. Para aprofundar, sempre usa-se a técnica de descer as escadas? Não, depende, porque assim, a gente tem que fazer uma anamnese para saber quais são os traumas da pessoa. Vai que a pessoa um dia já caiu de uma escada, vai que a pessoa tem medo do escuro, já ficou presa num buraco. Então tem que ver, de repente, eu já fiz aprofundamento contrário, já fiz aprofundamento que a pessoa está andando numa trilha, num lugar bonito tal, e quanto mais ela anda, mais relaxada ela fica. Então Tá. é só dar uma relação de espaço, tempo e relaxamento. Uhum. A água bate no seu corpo e sai pelo ralo. E quanto mais essa água sai, mais. Agora, tem algumas coisas da analogia do cérebro, das metáforas, que tem uma relação no inconsciente coletivo. Por exemplo, sempre que você fala assim, nós vamos mergulhar para um estado mais aprofundado. Então, aprofundar está mais ligado, mais conectado e mais relaxado. E esse aprofundar tem uma relação para a pessoa com mergulhar. Então você fala assim, quanto mais você mergulha no mar, mais aprofundado fica. Então a gente tem que usar algumas relações que façam sentido para a pessoa. Não adianta eu falar assim, quanto mais caca do nariz você tira, mais você relaxa. Porque não tem uma relação lógica entre tirar a caca de nariz e relaxar. Dê um exemplo esdrúxulo, mas só para você poder entender Sim, melhor. entendi. Obrigada, viu?
Tirou bastante dúvidas. Ok.